Olá, muita saúde e paz para você e para todos os seus. O evangelho de hoje é Mateus 8, 18 a 22. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus por esta palavra, que ela nos ilumine, nos santifique e se cumpra em nosso favor. Estamos diante de um texto que nos traz alguns ensinamentos importantes para a nossa vida cristã. O primeiro ensinamento é o fato de o evangelista chamar a atenção quando Jesus vê a multidão ao seu redor, ele manda passar para a outra margem do lago. Em vários textos nós observamos esse movimento de uma margem para outra. E este é o itinerário de toda a vida cristã. Estarmos sobre as águas em uma direção indicada por Deus. E essa direção é a vida eterna, é a outra margem. E essa outra margem é mais do que um espaço geográfico. É estar diante de Deus. E ali, um mestre da lei aproxima-se de Jesus e diz para Jesus: Eu te seguirei aonde quer que tu vás. Então Jesus responde que as raposas têm seus ninhos, suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, a não ser na cruz. Ali, Jesus inclina a cabeça e entrega o seu espírito, por amor a mim e a você. Veja que Jesus deixa muito claro que o seguimento a Ele inclui a cruz, inclui o desapego, inclui confiar na providência de Deus, inclui deixar que Deus seja o nosso tesouro, deixar que a vontade do Pai, revelada no Filho, pela ação do Espírito, possa ser o nosso melhor tesouro. Isso vale para todos os batizados. É claro, nas suas proporcionalidades entre o religioso e um consagrado e o leigo. Mas a todos Deus nos convida ao desapego, à gratuidade, à confiança absoluta em Deus. Deus que é o Senhor da vida, Deus que é o Senhor da história, é também a nossa verdadeira riqueza. Outro discípulo disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. E veja que Jesus dá uma resposta que parece ser contrária à própria lei do próprio Deus, que diz: honrará teu pai e tua mãe. Veja que quando se trata da escolha entre o Senhor e a família, o Senhor é prioridade. A família tem o seu valor? Claro que tem. E quando Jesus disse, deixe que os mortos enterrem os seus mortos, significa que aprendamos a colocar a nossa vida onde há vida eterna. A obrigação de enterrar os mortos, a obrigação de cuidar dos pais, ela é subordinada ao chamado do Senhor, à vocação que o Senhor nos dá. Não que nós devamos desprezar os pais ou abandonar os pais, mas que a prioridade maior é o próprio Deus. Dizer que deixe que os mortos enterrem os mortos significa deixar que os vínculos estejam na sua igualdade terrena. Mas a igualdade com o céu depende da obediência, da resposta ao chamado do Senhor. Se o Senhor me chama, se o Senhor chama você, é importante que esse chamado esteja acima de toda e qualquer obrigação. A primeira e mais importante obrigação é ouvir o chamado, seguir o chamado do Senhor.
Então, que hoje Deus nos dê essa graça. Primeiro, de nos comportar como aquele que nos traz verdadeiramente o sentido da vida, pela vocação que o Senhor nos dá, pelo chamado que o Senhor nos dá. E esse chamado não é qualquer coisa, é o chamado à santidade, é o chamado à vida eterna. Alegremo-nos, hoje o Senhor nos dá como memória a memória de Santo Irineu, este homem que foi bispo e mártir, ele que pelos seus escritos, tão importantes, e é um dos mais importantes escritores cristãos do século II. Ele nasceu na Ásia Menor, e foi discípulo de São Policarpo, que por sua vez conviveu diretamente com o apóstolo João. Estamos falando de um santo que teve uma proximidade com os apóstolos e de uma maneira muito especial com São João, que nos ensina a amar. Que o Deus da misericórdia nos abençoe, nos santifique. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Muita saúde e paz para você.